Fala pessoal, tudo bem? Tudo bem com todo mundo que está assistindo a gente aqui? Eu estou muito feliz, eu me chamo Nelson Serrão, hoje eu sou fundador da Biocasa, estou aqui com o Ricardo Teodoro, nosso diretor de incorporações. Eu vou bater um papo, né, com ele sobre o mercado imobiliário, nós vamos falar sobre tendências, falar um pouco sobre a história dele, principalmente. Fala, Ricardo, boa noite, cara, como é que você está? E aí, Nelson, boa noite. Boa noite a quem estiver acompanhando o nosso vídeo aqui. Aqui Muito tudo bom. certo, né? Tudo certo. Né? Tudo em riba, como fala lá em Minas. Tudo em riba, né? É muito, muito bacana bater um papo contigo. A gente trabalha todos os dias, está sempre falando sobre negócios, mas poucas vezes a gente para falar um pouco sobre a história, né? Conhecer a pessoa, né? De que forma com que você tem atuado no mercado, quanto tempo que você está no mercado. Mas antes aí do Ricardo Teodoro, a gente chama ele de Teodoro, né? Porque tem o nosso sócio que é o Ricardo Straface, né? O Teodoro, antes de ele trocar um pouco dessas experiências. Você que é arquiteto, que é engenheiro, né, você que é um entusiasta da construção civil que está nos assistindo, você vai ter muito conteúdo aqui hoje, né? Você vai entender um pouco da essência, por que que você tem que fazer uma migração de carreira, por que que você tem que pegar o seu escritório e estar dentro de um outro ecossistema para acelerar muito, né? Nós vamos falar sobre previsibilidade, né? Como é que você pode ter aí um recebível previsível? A gente sabe que arquiteto e engenheiro, né, Teodoro? O pessoal sofre para conseguir ter uma receita Sofre. bacana, saber quanto que o escritório vai faturar. Então, nós vamos falar muito sobre como podemos potencializar, principalmente usando as incorporações imobiliárias, né, as incorporações de prédio, loteamentos. E esse cara que está aqui com a gente é especialista, mas eu deixo ele se apresentar daqui a pouquinho. Para você que não conhece a Biocasa, o que nós somos? Nós somos uma imobiliária por essência, tá, pessoal? Mas, Nias, mas por que uma imobiliária? E você está falando sobre incorporações, você está falando sobre várias outras coisas que não é a imobiliária. Imobiliária é aquele corretor atrás de um balcão, atendendo o lead, conversando, mas eu gostaria de explicar para vocês o seguinte: nós somos muito mais do que uma imobiliária, nós somos uma imobiliária do futuro. Nós temos hoje 5 verticais aqui dentro da nossa plataforma. Nós temos, obviamente, toda a intermediação, compra e venda, alocação, gestão de patrimônio, que é a Biocasa Imob. Nós temos todas as soluções de crédito, a Biocasa Capital, nós temos mais de 150 produtos financeiros, fundos imobiliários, nós temos toda uma estrutura de fund para o multifamiliar. O Teodoro vai falar um pouquinho sobre isso. Nós temos a área do Teodoro aqui, que ele é o head da área, né, o diretor que vem conduzindo aí isso no decorrer do tempo. A Biocasa é uma rede de franquias. Nós temos uma estrutura solar, nós temos uma estrutura de smart home. O que é isso? Além de tudo, nós gostamos muito das construções industrializadas, steel frame, light wall, a biomassa, que é a nossa fábrica. Dentro do grupo, nós temos uma fábrica de materiais para construção. Então, a Biocasa ela é um ecossistema aí que vem transformando o mercado imobiliário com a sua presença a nível nacional, né? Então, não estou aqui para vender a Biocasa para vocês, mas vale a pena a gente mostrar um pouquinho quem somos, antes, inclusive, e começarmos a bater um papo aqui com o Teodoro e ele trazer as informações da incorporação. Bom, como eu comentei para vocês, eu sou o fundador da Biocasa, já estamos nesse negócio, né, desde o projeto inicial há 3 anos, mas a Biocasa existe, ela existe há 2 anos. Hoje a gente está presente aí no Nordeste, no Sul, né, na região aqui Sudeste, num momento de super expansão, né? A gente está expandindo para as principais capitais do Brasil. A gente tem um plano de expansão muito agressivo. Inclusive, talvez é por isso que você está aqui vendo essa live, porque você está querendo entender um pouquinho mais sobre a Biocasa. Mas sem mais delongas aí, vou deixar o Teodoro se apresentar, né? O Teodoro, puta, eu tive uma grata surpresa de conhecer ele há uns 4 anos atrás. E a gente vem fazendo um trabalho juntos aí dentro da Biocasa. Teodoro, conta um pouquinho. Eu queria que você começasse aqui a falar com o pessoal sobre sua experiência, porque tem muitos aqui que estão nos assistindo que são estagiários, são engenheiros, são arquitetos, está no início de carreira, está patinando.
Então, não precisa contar a idade, porque senão vai entregar muito, mas eu acho que a história já vai entregar um pouco da sua idade. Me conta aí um pouquinho, né, que você começou, qual que é a sua formação, o pessoal está curioso em saber aqui. Rapaz, ó, só para justificar, porque eu tô com a câmera bem aqui, o meu monitor tá aqui, então às vezes a gente, né, a gente não é É, tão acostumado a falar para a câmera assim bonitinho, to- mas só para deixar. todo bom arquiteto tem uns três, quatro monitores, né, para fazer as Pois é, coisas tô com direito. três aqui, É, então eu tô um pouco perdido aqui, mas vamos lá. Pô, eu sou o Ricardo Teodoro, arquiteto, sou aqui de Santo André, São Paulo, grande ABC paulista, né? E eu brinco, né, que esse monte de cabelo branco, assim, ele é pó de gesso, né? Ele não tem muito a ver com a idade, não. É porque quando a gente passa na obra, como hoje, por exemplo, que eu passei o dia todo em obra, assim, aí o pó gruda e depois aí não deu você tempo de sabe que tomar eu tenho banho, inveja assim. de quem tem cabelo branco, né, cara? Não sei por quê. Deixa pra lá essa conversa. Entendeu? Não deu tempo de lavar, então dá aquela esse clima acinzentado assim, aí combina com a cor da camisa também, facilita a vida, né? Mas Sim. brincadeira à parte, sou arquiteto de formação, sou técnico em edificações também, eu acho que vale ressaltar. Sou ex-aluno do Centro Técnico Paula Souza, né? Que é Legal. um centro importante de formação técnica aqui do estado de São Paulo, né? E a gente começou aí no mercado da construção civil em 1998, né? Já é meio Pô, saudosista até. 98 eu acho que eu não era nem nascido ainda, pô. 1998 eu acho que eu não era nem É nascido. igual aqueles tiozinhos, né? Em 1998, quando o Guaraná era vendido com rolha ainda, a gente estava ali começando na construção civil Vai fazer 30 e anos, né? Daqui a pouquinho, pô. 30 anos. ah, Tá 27 rápido. anos já, né, cara? 27 anos. E a gente caiu nesse mercado desde então, pegou gosto pela coisa, né? O arquiteto, quem é arquiteto, engenheiro, enfim, ele tem um gosto pelo realizar, né? A gente gosta dessa ideia de pegar um problema, que é isso que a gente faz, né? A gente pega um problema e resolve esse problema, seja o problema de morar, de trabalhar, de ir e vir, de lazer, de saúde, de aprender. Pegar essa situação, tirar ela como ideia da cabeça, botar no papel e depois realizar, né? É isso que a gente faz. Eu caí nesse mercado, atuo nele desde então. A gente teve a oportunidade de, entre 98 até 2015, trabalhar em boas empresas, em boas equipes pelo país todo. Então, a gente tem projetos e obras aí que a gente desenvolveu pelo país inteiro. Isso nos trouxe muita experiência, muita bagagem. Não posso fazer aqui uma falsa modéstia. Nos Mas você permitiu. começou lá como todo mundo, tipo, um estagiário, foi indo, galgando, foi subindo na carreira. Ou como que foi? Esse negócio foi mais Total, cara. rápido, total. Foi degrauzinho por Total. degrauzinho. Ninguém escapa Ixi, espera aí que meu computador deu um erro aqui, mas vamos lá. Ninguém Hum. escapa da, do início tradicional, vamos dizer assim, né? Porque quando você começa, né? Por exemplo, quando eu comecei em 98, eu tive um começo até um pouco atípico da grande maioria das pessoas. Pronto, voltou a funcionar tudo aqui. Um pouco atípico da maioria das pessoas, por quê? Primeiro eu comecei trabalhando e depois eu fui ser estagiário. Só contando um pouquinho da minha história. Eu tenho um primo meu, que é arquiteto também, 10 anos mais velho do que eu, o Fernando, e ele tinha um escritório na época, e aí eu lá com quase 18 anos, 17 para 18 anos, sem muito o que saber, sem muito saber, não sabia o que ia fazer da minha vida, mas eu já tinha, 3 anos antes eu tinha feito desenho mecânico no Senai, que aqui em Santo André, São Bernardo tem as unidades, né? Então eu tinha feito desenho mecânico e ele falou para mim: Você gosta de desenhar? Gosto. Você quer ver como é que é meu trabalho? Quero. Sentei uma semana do lado dele ali, fiquei uma semana vendo ele trabalhar, peguei gosto pela coisa, aí comecei a trabalhar com o que ele me ensinou, e no ano 2000 que eu fui fazer o primeiro curso, que foi o curso técnico, e depois ainda que eu fiz a faculdade. Então eu tive um caminho talvez um pouquinho diferente do que a maioria, que primeiro começa a estudar e depois faz o estágio e É, depois ele cai ali para a vida profissional em si, né? talvez você fez o Mas eu caminho sempre fui muito certo, né? diferente. Eu Você também comecei primeiro de baixo.
É muito bom, mas primeiro você fez aí o certo, talvez. Eu sei que às vezes as pessoas escolhem uma faculdade para depois tentar trabalhar naquilo. Você fez o contrário, você viu se primeiro você gostava, e aí depois que você foi fazer. Então você realmente é arquiteto de formação porque você escolheu ser, né? Não é porque você caiu por acaso aí, Exato. né? Eu Legal, posso dizer que, assim, primeiro eu experimentei a profissão, e aí, como eu vi que eu gostei, eu fiquei nela. que Dá legal. para dizer isso. E você ficou aí, né, de 98 que você está comentando, aí você usa uma data de 2015. Por quê? O que que você ficou de Isso. 98 a 2015 e você ficou trabalhando para os outros, é isso? De 98 a 1º de setembro de 2015 foi o dia que eu abri a minha empresa. Ou seja, até dia Pô, 30 de agosto de 2015 eu fui funcionário. Eu gosto de usar aquela frase do Geraldo Rufino, que ele fala assim: a gente foi empreender no CNPJ dos outros, né? que Então, eu legal. passei ali 17 anos trabalhando em empresas como funcionário. Teve o seu lado positivo, sim, porque a gente passa aprendendo esse tempo todo. Eu sempre fui um cara que, por opinião e também acho que um pouco de graça de Deus, eu sempre trabalhei em boas empresas, com boas equipes, com profissionais sempre muito melhores do que eu, mais velhos. Eu sempre gostei de trabalhar com um cara mais velho, porque além dele ter mais experiência, eu tinha mais oportunidade de aprender com eles e poder absorver essa experiência deles, né? Então, até 2015 ali, a gente aprendeu tudo que pôde. O país estava num momento de transição, né? Para quem se lembra de troca de governo, enfim, teve uma Impeachment, né? confusão Aquela política, confusão. é, aquela confusão política, e aí eu entendi que, assim, ou eu faria aquilo naquela hora, ou eu ia ficar postergando um sonho que a gente já tinha, que era o sonho de empreender. Então, ali de 1º de setembro de 2015 até hoje, aí o bichinho mordeu e a gente ficou por aqui, né? Não quis mais voltar a ser funcionário. É, isso são algumas coisas que eu quero explorar no nosso bate-papo aqui, Teodoro, porque o pessoal que está nos acompanhando, ele olha para esse momento e ele com certeza, né, se inspira, né? Alguns olham para a gente, tentam entender, querendo ou não, você é um case de sucesso, a Biocasa é um case de sucesso, né? Como que foi essa transição, né? Porque tem muito arquiteto, muito engenheiro que ele trabalha para a incorporadora, ele trabalha para o cliente final, ele vê os outros ganharem muito dinheiro no mercado imobiliário, né? Porque pode ser que você não concorde comigo, mas o dinheiro não está em fazer o projeto, o dinheiro não está em administrar obra, né? O dinheiro verdadeiro do mercado imobiliário, ele está na incorporação. Ele está em quem Sim. desenvolve o contexto, quem toma o risco, né? Quem faz o prédio, a incorporadora. E conta um pouquinho dessa passagem, porque eu acho que isso é muito importante para as pessoas que estão nos ouvindo. Por que que você tomou a decisão de parar de empreender no CNPJ dos outros, que você usou até esse exemplo, eu gosto dele, e começou a decidir a empreender no seu CNPJ? O que que você viu, né? O que que fez, o que te motivou? Acho que vale a pena você explicar isso para a gente, até para aprender aqui. Cara, eu acho que a primeira coisa e o perfil do empreendedor, assim, que eu aprendi a entender ele ao longo dos anos, é que é o perfil de um cara inconformado, né? A gente não se conforma com o básico que a empresa te oferece. O que eu chamo de básico do que a empresa me oferece? Eu tinha horário para entrar, horário para sair, eu tinha minhas obrigações, que eu sempre falo que era dentro de um quadradinho ali, né? Então, do que estava antes de mim e o que estava depois de mim, eu nem sabia o que acontecia. Eu sei que quando chegava em mim, eu tinha um processo, um produto para entregar, eu cumpria aquilo, passava a bola para frente e tchau, né? Então, esse desejo de querer aprender mais, conhecer outras áreas que eu não tinha tido até então a oportunidade de conhecer. Por exemplo, eu sempre uso esse exemplo. Até 2015, eu não sabia a diferença de RH e DP. Para mim, era tudo uma coisa só. Eu não sabia a diferença de comercial um e comercial 2. Para mim, cara, era departamento comercial. Não sabia que existia diferença. Hoje, né, o termo mais correto para o comercial um e comercial 2 seria o SDR e o closer, né? Ousa. Dentro Mas do lá em Insight Sales, né? 2015, Foi melhorando a lá nomenclatura. lá em 2015 a gente falava comercial um, comercial 2, que era o cara que era vamos dizer assim, o captador de cliente, e depois o cara que fechava o contrato, né?
Não sabia a diferença de separar comercial do marketing. Para mim era tudo uma coisa só. Eu não sabia que propaganda não era venda. E, e, Para e mim e era tudo uma mesmo, coisa só. e é legal isso que você está falando, porque mesmo assim, um pouco que eu já conheço da sua história, mas o pessoal não conhece, esse período de 98 a 2015, você liderou projetos e projetos muito grandes, Grandes, né? São sim, sim. projetos aí, hospitais, prédios, implantações de antenas. Você fez aí uma porrada de coisa, depois você conta um pouquinho sobre os seus principais projetos, mas você não era ali um estagiário, né? Você estava em um cargo Não. de liderança, coordenando diversas coisas muito relevantes, e é importante, né, que você fica ali numa caixinha, vivendo aquele seu mundo e não tem noção do que está acontecendo no entorno, né? É bem, bem Exato, interessante. exato. Você citou um ponto importante. Assim, lógico, quando você está no início de carreira, as empresas não vão te dar responsabilidades grandes, né? Eles vão te dar os pequenos trabalhos e especialmente os mais braçais, né? Cortar e dobrar a planta. Hoje isso já não é tão comum, mas cortar, dobrar, plotar, ir na prefeitura. Agora com a digitalização, esse trabalho está diminuindo bastante. Mas na época tinha muito trabalho braçal, era quase um office boy de luxo, né? De ficar indo nas prefeituras, nos órgãos, protocolando aquele monte de papel e tal. Depois, com o tempo, com essas experiências, sim, a gente pode trabalhar com hospitais, a gente pode trabalhar com shoppings, com redes de supermercados. Pô, a gente trabalhou cara, até obra de estação de trem, desvio de Que legal. rio, Tudo fiz isso você implantação atuou de. aí, né? Diretamente nisso tudo. Sim. E assim, eu sou o arquiteto, eu brinco que eu sou o arquiteto mais pé de barro que as pessoas vão conhecer, porque eu posso dizer que 60% do tempo eu trabalhei com planejamento, sim, isso é até hoje, mas 40% do tempo eu também estive em campo, eu fazendo obra. Então Legal. eu tive a oportunidade de o meu escritório ser no canteiro e, óbvio, eu não estava ali carregando saco de cimento, mas eu estava ali na rotina do trabalho de obra como um engenheiro faz, né? Então a gente traz essa bagagem até como técnico em edificações por causa da formação, da rotina de obra e mesmo assim, eu não tinha. Eu sempre uso isso como exemplo também, que eu falava assim: quando eu abri o escritório, o que eu fiz? Eu já sabia que o meu contrato da empresa estava terminando e que ele tinha uma data para finalizar. Eu fui lá, aluguei uma sala, comprei uma mesa, um armário, fiz um site, comprei um celular e um telefone fixo e eu achava que eu tinha uma empresa. Ledo engano. Comecei a Não, ligar para os mas você amigos, tinha né? vontade, né? Você tinha vontade de empreender, de fazer acontecer. Mas Sim. antes da gente chegar nessa parte, segura ela aí, guarda ela aí. Quantos projetos você já fez? Que você está contando de 99 anos. Você já deve ter perdido as contas, hein? Eu não tenho registro de todos. Hoje, registrado em meu nome, eu tenho 481, para ser mais preciso. 481 projetos que você participou ativamente como responsável. Projetos e obras, né? Agora, isso é só depois que eu me formei como arquiteto. E até eu me formar como arquiteto, eu já tinha 9 anos de mercado. Então, o que ficou para trás, ficou. Ficou. Não- Eu imagino que deve passar aí dos 600 trabalhos por aí. Que legal. Aí você foi lá, comprou o celular, comprou o notebook, comprou a cadeira, comprou o armário, sentou, falou: agora eu sou empresário, vou rachar de ganhar dinheiro. E como diz o ditado, rachei no norte, né? Estourei no norte. Lê do engano, cara. Lê do engano, assim. É, eu não sabia prospectar. Tá, como é que você encontra um cliente? E aí, depois que eu descobri que eu não sabia prospectar, eu descobri um outro problema, né? Porque eu falo, se o cliente não sabe, que eu sempre são sempre três perguntas. Se ele não sabe quem sou eu, onde eu tô e o que eu faço, como é que esse cara vai me contratar? Ele não sabe a meu respeito. Em 2015, hoje está um pouco mais fácil, a questão das redes sociais estão mais difundidas. Em 2015 tinha Facebook. Não tinha nada muito muito fora disso, né? E aí, assim, como é que você lida com essa situação se você não está nem preparado para ela, vamos dizer assim, né? Eu comecei a estudar um pouco mais sobre marketing, comecei a estudar um pouco mais sobre vendas, comecei a me inteirar sobre
como chegar no cliente, como usar ferramentas de propagação de informação para que o cliente saiba quem sou eu, onde eu estou e como me contratar. Em 2016, por exemplo, eu comecei a fazer lives no Facebook, que era onde tinha ferramenta de lives na época, né? E aí, assim, só contando um pouco da minha história. Quando eu abri a empresa em setembro de 2015, eu tinha sido mandado embora da empresa que eu trabalhava, eu era um funcionário CLT, eu tinha um salário razoável, e eu tinha uma grana ali, que era uma reserva minha, mais o que eu recebi de rescisão. Era o dinheiro que eu tinha. Levou cerca de 11 meses até eu fazer a primeira venda, que foi assim, cara, vendi legal. Nesses 11 meses eu fui vivendo daquele dinheiro, daquela reserva que eu tinha, para bancar minha casa e bancar o escritório que eu tinha montado. E aí, em 2016, entrou em vigor uma lei de anistia para regularização de imóveis aqui na minha cidade. E aí eu comecei a fazer lives no Facebook. Eu colocava R$ 100 por dia de anúncio no Facebook. Eu colocava de 18 a 65 mais, era para avisar todo mundo que estava ali aquela lei de anistia para regularização de imóveis, né? Comecei a fazer umas lives e tal. Você vê, em 2016 eu já fazia essa publicação paga. Eu fazia live, que era uma espécie de um seminário, ou que hoje a gente chamaria de webinar, né? Explicava o que era a webinar. lei, explicava como você poderia se enquadrar na lei. E naquela época, em 2016, eu fiz 150 processos em 3 meses, que me renderam ali $500.000 em projeto com essa Caramba, estratégia. que legal. E aí, assim, deixa eu ver aqui que eu acho que o meu som tá. Não, tô te ouvindo super Deu. bem, pô. Aí, agora é que deu uma sumida no teu som aqui, mas voltou. Não, tô ouvindo E sim. nessa ocasião, eu entendi um pouco ali sobre, pô, peraí, então para eu fazer uma venda, para eu poder escalar meu negócio, eu tenho que criar aqui um processo de vendas, de marketing, depois vendas e depois entrega do produto barra serviço, né? Que até então, quando eu era funcionário, eu não tinha nada disso. Eu só simplesmente a demanda chegava para mim já resolvida, né? Enfim, aí depois disso a gente foi caminhando, né? Até 2018 ali, eu tinha focado só na parte de projetos, até então eu tinha ouvido muito não, né, nesse período, porque principalmente as empresas que tinham trabalhos maiores, né? Quando eu sentava na mesa para falar com os caras, uma das maiores dificuldades que eu tinha, e a maior quantidade de nãos que eu recebi foi por conta disso, que era o seguinte: o cara olhava para mim e falava assim, pô, cara. Olha, eu confio no Ricardo profissional. Você está me mostrando que você tem 17, 18 anos de mercado, que você já fez bastante coisa, que você sabe o que você está falando. Porém, eu não confio no Ricardo empresa. A sua empresa ela é muito jovem ainda. E por ela ser muito jovem ainda, eu não acredito que ela tenha a capacidade de entregar tudo isso que você está me falando como empresa. E aí levou, assim, cara, sem brincadeira, uns 3 anos, a gente subindo ali degrauzinho por degrauzinho, pegando projetos maiores e projetos maiores e projetos maiores. Quando foi em 2018, a gente entendeu que viver de projeto realmente não é o que ia dar dinheiro, não é o que ia fazer a diferença e não é o que ia trazer o resultado que a gente esperava. E é Como isso eu que eu já. vejo, né? Eu vejo muitos escritórios focando em projetos apenas, né? O arquiteto focando em projeto, 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 tentando escalar projeto, um monte de projetos. E eu tenho um sentimento, mas não tem que ser o assunto dessa reunião aqui. E com essa evolução das inteligências artificiais, esse monte de coisa que está acontecendo aí, talvez o projeto ele não vai ser o negócio mais complexo no futuro, né? De fazer. Pode dificultar a vida do arquiteto, sim, eu É, concordo não, contigo. não vai ser talvez mas é mais difícil. Não. Então é interessante isso que você está falando. Você entendeu que ficar fazendo projeto, 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 projeto não é o que, né, transformou a sua vida financeiramente. Mas conta aí, Não. aí o que, pô, caiu a ficha? Na Quando, credibilidade. Quando chegou ali em 2018, eu parei para pensar, eu falei, cara, pô, meu, eu já fiz incorporação para um monte de gente. Eu já estruturei para um monte de gente. Continuo estruturando para as pessoas, e por que eu não faço para mim? E aí, em 2018, a gente falou, não, para tudo, né? Vou atrás desse negócio. Aí,
eu sabia já do Geric Caixa, eu já sabia dos fundings que os bancos tinham, né, o apoio à produção, eu sabia do crédito associativo, eu sabia já de tudo isso daí. E aí eu resolvi, eu falei, cara, eu vou fazer na minha empresa. E a minha empresa era relativamente pequena, porque ela tinha ali 3 anos, o meu faturamento era relativamente baixo para quem busca um Geric. Quem não souber o que é, a gente pode falar disso num outro momento. Mas eu fui atrás de jericar a empresa e em 2018 eu entendi como é que fazia isso e eu jeriquei a minha empresa e o meu primeiro jerique foi um jerique de 2 milhões. E aí eu comecei a escutar de vários colegas meus assim, pô, cara, como é que você conseguiu isso se jerique é só para empresa grande? Aí minha chave virou. Falei, cara, como assim? O jerique não é para empresa grande, o jerique é para empresa organizada. Se a empresa estiver organizada e tiver dentro dos padrões, vamos chamar assim, da cartilha da Caixa, sendo ela pequena, média ou grande, ela consegue alcançar e ela consegue trabalhar com isso daí. E com esses 2 milhões, a gente protocolou o primeiro projeto. Em 1 ano e meio, esses 2 milhões de limite, eles passaram a ser 30, porque a gente Caramba. entendeu o mecanismo da Caixa como funcionava e a gente colocou ali 2 empreendimentos aprovados na Caixa para poder rodar desde então. Então, desde Então, 2018 no para curto cá, espaço de tempo, né, você saiu de um funcionário CLT, coordenador, porque você está me contando aí, 2015, quando você virou a chave em 2016, em 3 anos de 2016, você saiu de uma empresa que não era nada, que era você, uma cadeira, um celular, para uma empresa de crédito de 30 milhões de reais, né? é um pouquinho mais. Se você falar que eu consegui tirar o Jerick em 2018, na verdade. E aí foi mais 1 ano e meio, eu consegui multiplicar 15 vezes esse capital, se você considerar que saí de 2 para 30, né? Mas por que que eu consegui sair de 2 para 30 e tudo dentro, deixa eu deixar uma coisa bem clara, tudo dentro da legalidade. Eu não dei nó em pingo da água, não fiz nada. É porque eu entendi a mecânica da coisa. E eu tenho documentos aqui, eu sempre falo isso, tudo que a gente fala, a gente tem que ter documento para comprovar. Eu tenho. Hum. Se alguém quiser ver, vem tomar um café comigo que eu mostro. Não, mas É, o papo tá indo muito na linha do que eu queria mesmo, né? Você, pô, cara, e parabéns pela tua história, viu, Teodoro? Porque realmente você é um case aí, mas olha que só até aqui, que ainda você não contou as partes, né? Daqui para frente vai vir a parte da incorporação imobiliária mesmo. Mas eu uhum. gostaria que vocês prestassem atenção que vocês estão me ouvindo. O seguinte, uma pessoa saiu de, antes de ser arquiteto, trabalhou como estagiário, foi ter certeza da profissão, virou arquiteto, foi conduzindo, foi CLT por muito tempo. Outro dia a gente até pode contar um pouco da minha história, Teodoro, e me identifico muito contigo, né? Eu comecei com 14 anos numa barraca de pastel, cara, ajudando ali, ajudante de pastelaria. E cheguei até a minha última profissão, né, como diretor de um grande grupo, uma multinacional francesa. E levou 22 anos, né, da pastelaria até a diretoria. Você, nessa sua história aí também, já foi pelo menos 20 e poucos anos de história, dos seus 98 até 2018, 20 e poucos anos, né? E com tentativas e erros, acertos, aprendizados, pessoas boas que passaram pelas nossas vidas, pessoas não tão boas. Isso leva muito tempo, né? E hoje em dia não precisa ser mais assim, né? Não precisa uma pessoa demorar tanto tempo para conseguir ter sucesso. O sucesso hoje ele pode ser mais rápido, desde que você esteja dentro de uma grande comunidade, dentro de uma empresa que te dê suporte e sustente. É por isso que eu gosto muito do nosso modelo de negócio da Biocasa, sabe? Porque a nossa rede de franquias, ela é um acelerador, né? Então, tudo isso que a gente está contando para vocês aqui, pessoal, quando você vira um franqueado da Biocasa, você tem a chance de ter acesso, né? Você está tendo, né? Hoje dois diretores aqui com vocês. Nós temos mais o Ricardo Straface, mais o Luiz Imediato, mais os nossos franqueados. Então, quando você consegue estar dentro de uma rede, uma comunidade que tem um conhecimento e aprendizado de anos, é assim um acelerador. Mas se eu tenho certeza, se o Teodoro tivesse tido ali, né, uma biocasa lá atrás, na hora que ele fez a migração de carreira do CLT para empreender, ele não teria demorado aí, só nessa historinha dele aí já foram 4, 5 anos, fora o que ele vai contar mais para frente. Faz sentido isso, Teodoro? Não sei se isso faz sentido.
Total, total. Porque assim, por exemplo, hoje o cara que é franqueado nosso aqui, se ele quiser ter acesso a, cara, como é que funciona um Jiric? Como é que funciona o crédito associativo? Como é que funciona uma produção? Como é que eu faço o desligamento de um cliente? Como é que eu vendo financiado pela Caixa? Eu tenho aqui um cliente que a gente precisa dar um suporte para ele. Hoje a gente tem informação. 2018 não tinha. Eu levei um ano e meio para conseguir tirar o meu documento e deixar ele pronto para a empresa estar pronta para ser homologada, né, pela Caixa Econômica. Foram 18 meses. Aí depois mais 18 meses para eu conseguir fazer toda a cartilha da Caixa ali, para eu conseguir ter um limite legal, né? Então, assim, se você considerar, são 3 anos só para poder falar assim, agora eu estou ok com uma empresa, com uma Caixa Econômica, que é E o isso a maior gente está banco do mercado falando. imobiliário, E a gente está falando de né? um fund, né? A gente está falando só da Caixa. Sim, Mas não estou nem quantos falando dos outros funds, ainda. né? Quantos funds você teria disponível hoje, com a sua experiência aí? Mais de 10, Hoje a né? gente tem 15. pelo menos uns 10, né? Assim, com quem a gente tem relacionamento direto e fala toda semana e tudo mais. Mas isso em 2018 ainda não tinha, né? Se eu É, tivesse esse conhecimento em 2018, hoje a gente com certeza estaria muito mais longe. Não isso é que muito hoje a bom. gente não tenha bons projetos, boas coisas em andamento e acontecendo. Tem, né? A gente pode falar disso num outro momento. Mas o fato que quando você tem o conhecimento correto, você tem a infraestrutura correta do seu lado, as portas se abrem. E eu aprendi isso do jeito mais difícil. Foi Na tentativa e erro, né? Tentativa e erro, tomando, tentativa e erro. tomando tapa na cara. E eu sinto que muito arquiteto e muito engenheiro, ele quer empreender. Ele não quer ficar dependendo do cliente final, ele quer incorporar, ele sabe que o incorporador ganha muito dinheiro, ele tem aquela vida ali de, né, quem abre um escritório recente, você disse isso, você demorou 11 meses para conseguir ter um faturamento, você tinha um pouco de reserva, mas a maioria dos arquitetos e engenheiros às vezes não tem essa reserva. Pô, é muito bacana ver essa tua história, porque eu tenho certeza que tem muita gente nos ouvindo aqui que quer ter a coragem de fazer essa migração de carreira, de ter previsibilidade de recebimento, de conseguir incorporar, porque é um jogo multimilionário, a gente vai falar sobre isso agora, né? A questão de puta, mudar o patamar, né? E realmente ter uma empresa, você deu um exemplo aí, sua empresa em 2, 3 anos ela tinha 30 milhões de reais de limite para construir. Pô, às vezes a pessoa não tem noção de o que é ter 30 milhões de reais de limite, o quanto que ela pode produzir, o quanto que ela pode ter de lucro. Mas conta pro pessoal aqui, pô. Primeiro que quem está ouvindo já pode ter certeza que estando dentro da Biocasa vai ter essa estrutura a seu dispor e você vai ser um acelerador, né? O Teodoro é nosso diretor aí, ele está sempre muito perto dos franqueados, desenvolvendo os produtos, ajudando, trazendo toda a experiência. Então, os buracos que ele caiu, os buracos que eu caí, eu tenho certeza que você, como nosso franqueado, você não vai cair mais, né? Nós vamos provavelmente cair em buracos que ninguém nunca caiu, mas aquilo que é o beabá, e como a gente já tem uma longa jornada aí no mercado, né, a maior parte, É, o, noventa e o, cinco o por cento o buraco da estrada que a gente já passou, a gente já conhece. esse Esse a daí a gente gente desvia, né? já sabe e vai trazer ótimos resultados. Mas conta um pouquinho, você já ficou claro, né? Pô, eu vou para a incorporação, você foi para a incorporação porque você queria transformar realmente sua vida. Eu falei, pô, né, você me disse assim, eu fazia isso para os outros, eu vi os outros ficarem ricos com isso, e aí eu tomei a decisão de fazer para mim. Mas depois dessa virada de chave, como que foi essa experiência? Conta um pouquinho da incorporação, né? E dá suas dicas aí para os arquitetos e engenheiros que querem dar esse próximo passo, né? Se você me diz muito isso, né? Que nós somos um segundo passo de um grupo de pessoas. Conta para o pessoal o que que é, por que que tem que estar, quais são os benefícios, dá uma palhinha para a gente. Assim, ó, vamos pegar como referência para ficar fácil a conta, né? Eu tinha lá quando a gente conseguiu o limite de 30 milhões com a Caixa, né? Para gente, considerando a minha origem, que é uma origem humilde, eu não sou filho de pai rico, não sou herdeiro, né? Eu tive que, assim, para quem me conhece, está mais próximo de mim, sabe que eu entrei na faculdade, eu já tinha casado. Eu e minha esposa, a gente fez um acordo quando a gente estava para casar. Ela primeiro terminou a faculdade dela, aí a gente casou, depois eu fui fazer a minha. Então, realmente, assim, a gente tá conquistando as coisas ao tom do suor, né?
E aí, quando eu consegui o limite ali do GENIC de 30 milhões na Caixa Econômica, né? Para quem não sabe, 30 milhões é o que você tem de limite para trabalhar para o custo do empreendimento. Ou seja, se eu tenho 30 milhões de custo do empreendimento, quer dizer que eu posso ser capaz de produzir vamos dizer assim, um lucro ou pelo menos um faturamento de mais ou menos o dobro. Então, para pensar. Se eu tinha 30 milhões de custo para aplicar na construção e eu ia fazer 60 milhões de faturamento, esses 60 milhões de faturamento ia me deixar livrinho na época, com os projetos que a gente estava tocando ali, livre, o lucro líquido depois do imposto, 20%. Eu estava falando que eu ia colocar 12 milhões no bolso, com dinheiro que não era meu. Quando eu olhava para esses 12 milhões de um dinheiro que não era meu, de um negócio que eu sabia fazer para terceiros, e aí eu fui comparar com os preços dos serviços que eu fazia, eu olhava os projetos assim, por exemplo, um projeto de 30 milhões, que naquela época produzia 30 milhões, né, hoje com 30 milhões você faz menos porque o Foi preço tudo mais subiu, caro. tá tudo mais caro. Mas em 2018, né, pré-pandemia e tudo mais, 30 milhões a gente fazia um empreendimento de 105 unidades aqui na minha cidade. Só essas 105 unidades era um negócio de 50 milhões. E a gente tinha um outro projeto menor, que era basicamente os outros 10. Quando eu olhava o projeto de arquitetura em si, na época, ele custava em torno de 150 mil. Então, quando eu falava assim, pô, peraí, 150 mil perto de 12 milhões, é praticamente 1%, 1, uma É, quirelinha. 1,1, né? Eu falei, Caramba, cara, meu. eu nunca vou atingir esse resultado sendo só, entre aspas, só, com todo o respeito aos meus colegas profissionais, eu também pago CAL, pessoa física, pessoa jurídica, igual a todo mundo. Mas só fazendo o projeto não ia me dar esse resultado, de forma alguma. Foi aí onde a chave virou. Falei, não, parou tudo. Eu quero trazer esse resultado para minha casa, para minha família, né? E depois que eu entendi que eu podia aumentar o meu LTV dentro do meu próprio negócio, porque se eu sou capaz de fazer o projeto, se eu sou capaz de construir, se eu sou capaz de realizar a incorporação imobiliária, a incorporação como um todo não tem só essas três áreas. A gente tem que considerar que tem jurídico, contabilidade, administrativo, a gente tem o Certo. marketing, as Área de vendas, vendas. departamento pessoal, recursos humanos, você tem que lidar com investidores, com os proprietários de terra, você tem que lidar com fiscais de órgãos públicos, você tem que saber lidar com um monte de coisa. Mas, poxa, se dentro de toda essa gama de coisas eu conseguir aumentar a minha participação usando um dinheiro que nem é meu, no caso aqui a gente está citando um banco, mas pode ser um fundo, pode ser dinheiro de investidor, pode ser dinheiro de consórcio, não importa. Pode ser de um family office. Eu aprendi a fazer dinheiro com um dinheiro que não era meu e vendendo mais vezes os meus produtos e serviços dentro de uma única obra. Porque qual é a outra dor que eu tinha como arquiteto? Eu vendia um projeto que valia ali 1% do custo, não estou nem falando do 1% quando comparado ao lucro, né? 1% do lucro daquele negócio, eu fazia esse projeto para esse cara, sabe quanto que ele ia voltar a me procurar? 4 anos depois. É, não tem recorrência, né? O projeto ele não Pô, tem cara, recorrência. e eu ia receber 120 mil para ficar camelando, desculpa a palavra, por 4 anos acompanhando esse cara, dando suporte para ele, tirando dúvidas, indo na obra, inspecionando, fazendo mudanças. Toda obra tem mudanças ao longo do período de execução dela ali. E ganhando 120 mil. Ah, tudo bem, você tem um acompanhamento mensal, o cara te paga ali mais 800, 1.000, 1.500, 2.000 reais, 3.000 reais mensais. Beleza, mas você ficou rico. Não. Você realmente pode dizer que você teve um faturamento. Ah, mas eu faço 10 projetos desses por ano, 1.200.000 por ano. Ah, amigo, se você estiver ainda achando que vai ganhar a vida com um projeto, você não entendeu ainda o mercado imobiliário. É óbvio, aí eu concordo que fazer 1.200.000 para um escritório pequeno ainda talvez seja mais vantajoso do que você ser CLT. Então,
aqui comparando os lados da mesa, né? A gente tem que considerar para o cara que é de fato empreendedor. Se ele Não, entender essa virada de chave, e é o que a gente defende, né, na Biocasa, que você tenha mais oportunidade de vender seus produtos e serviços dentro de um mesmo empreendimento e ainda ficar com o lucro dele. Pô, cara, o cara que entender isso, ele vira o jogo, vira a página da vida e na dele, né? biocasa, eu não vou complicar a cabeça das pessoas, mas eu vou além ainda, né? E a biocasa, lembra que eu falei no começo, pessoal, é uma imobiliária, então tem o desenvolvimento da área, tem toda essa estrutura de incorporação que o Teodoro está falando, que tem uma vantagem lucrativa muito grande, mas tem a venda, né? A venda Sim. desta incorporação feita pelos corretores. Então, inclusive, o dono da biocasa, ele tem todas essas chaves de ganho, sistemas construtivos industrializados, a venda de materiais. Então, não é porque é a nossa empresa não, Teodoro, mas é porque é bonito de ver o que a gente conseguiu construir, né? Demorou muito tempo para a gente construir tudo isso. E hoje a Biocasa ser aí o maior ecossistema brasileiro do mercado imobiliário, onde conecta todas as pontas, né? E o nosso franqueado tem a possibilidade de trabalhar com tudo isso, né? Sendo especialista em algumas áreas e outras áreas ele usando a franqueadora como estrutura, né? A tua área técnica mesmo de incorporações, dando todo o suporte às franquias. Mas que bacana, cara. Aí você entrou nesse mundo da incorporação, começou a fazer conta, né? Eu sei que você não pode falar dos seus projetos atuais hoje, tem muita coisa que tem NDA, né, em andamento, resultados, mas se naquela época era 30, 60 milhões de reais, né? Hoje em dia, o quanto que tem de projeto na mesa aí, eu posso garantir para vocês que é muito mais do que o Teodoro tinha naquela época. Mas eu queria que você desse uma palhinha, Teodoro. Dentro da Biocasa, essa vertical ela não nasceu, né, do coração da Biocasa, você que trouxe isso para dentro da Biocasa, que é o Incorpora Comigo, né? Então, dentro da Biocasa, a franquia, ela tem um braço pequenininho ou um braço de entrada, um braço de, puxa, né, você pode ser obviamente nosso franqueado, você que está nos ouvindo, né? Está aí nas principais capitais, a gente está fazendo essa expansão, mas dentro da Biocasa agora tem uma empresa que se chama Incorpora Comigo. E o Teodoro, ele já tinha essa empresa antes, né? Está vindo aí para dentro do nosso ecossistema. O que que é a essência dessa empresa aí, Teodoro? O que que você acredita dessa área, né? Por que incorpora comigo? O que que você consegue agregar de valor? Né? Porque além de tudo, pessoal, né? O Teodoro é mentor, ele tem um grupo de mentorados, né? Ele tem toda uma estrutura aí bem diferenciada que ele vem trabalhando com isso nos últimos 3 anos. Conta esse seu finalzinho da sua história aí, que eu acho que é interessante para o pessoal. Pois tudo tem uma chave de virada, né? A gente não pode negar que teve a pandemia trouxe problemas para todo mundo e eu também não fiquei ileso disso, né? Todas as empresas sofreram com aumento de preço, enfim, né? Não vamos aqui ficar contando história triste, mas sim, no meio da pandemia a gente teve que fazer uma virada ali, teve um ponto de inflexão e a gente meio que deu um all-in e a gente criou o Incorpora Comigo ali no meio de 2022 até final de 2022 e começou a colocar ele realmente de fato a mercado em 2023. Eu sempre falo que ele é pautado em 4 pilares. Pilar número 1, conhecimento. Pilar número 2, networking ativo. Pilar número 3, bons parceiros de negócio. Pilar número 4, crédito. Se você entender esses 4 pilares aqui na incorporação imobiliária, ninguém te segura. Por quê? Eu sempre falo que o brasileiro ele é ignorante por excelência. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que o brasileiro ele tem preguiça de aprender. Ele faz as coisas muito por osmose. O que é fazer por Verdade. osmose? Um outro cara ali faz, ele vai lá e acha que deu certo. Ele só acha porque tá entendendo a leitura externa, basicamente baseada no achismo, no que ele vê, né? Ele não sabe se de fato deu certo, se de fato trouxe aquele resultado que ele acha que trouxe, mas ele vai lá e tenta copiar. Aí ele tenta, copia, erra, quebra a cara. Ele acorda um dia de manhã, ele tem uma ideia brilhante que só ele acredita. Aí gasta um dinheiro que ele não tem para fazer um negócio que ele não sabe,
mas ele acredita com muita garra que aquilo vai dar certo. Tá cheio de gente assim no nosso mercado. Construção civil é o que mais tem, principalmente para eu que estou aqui no ABC. Eu tenho um exemplo muito clássico aqui, que é a ABC Paulista é muito conhecido pela questão das indústrias, principalmente indústria automotiva. Final ali dos anos 90, começo dos anos 2000, as indústrias tinham um negócio que eles chamavam de pacotão. O que era esse pacotão? O cara que já estava 25, 30 anos na indústria, a empresa queria mandar o cara embora, não achava uma justificativa para o cara cair no mundo, criava uma baita de uma indenização para o cara, que eles chamavam de pacotão, e falavam assim: ó, se você for embora de maneira voluntária, eu te dou toda essa grana. Lá no final dos anos 90, começo dos anos 2000, muito cara pegou uma bolada de dinheiro, ele não sabia o que fazer com aquele dinheiro, o que que ele começou a fazer? Comprar terreno, fazer casa e vender. Aí ele fazia uma, vendia, fazia duas, vendia. Aí ele começou a fazer de duas em duas e vendia. Aí ele começou a fazer quatro, vendia, fazer oito, vendia. E esse cara hoje, ele até cresceu, só que ele cresceu com a mesma mentalidade de quando ele fazia uma casinha lá atrás. E ele continua. Aqui na minha região isso é cheio. E é uma crítica real que eu faço. Eu conheço vários. Tem uma galera que se especializou, que se profissionalizou? Tem. Mas muitos deles ainda pensam dessa forma. O cara, ele acha que fazendo do jeito que ele fazia lá quando ele começou, hoje ainda é suficiente, né? Então, o Incorpora Comigo, ele nasceu da ideia de que se eu dividir, eu multiplico. Ou seja, eu consegui visualizar que quem está aqui na Biocasa já me ouviu falar essa frase, né? Mas o que que é mais vantajoso? Eu ter 100% de 1 metro ou 20% de 1 quilômetro? E quando a gente entendeu esse jogo, que a gente criou Incorpora Comigo, lá em 2022, começo de 2023, a gente trouxe para perto da gente algumas empresas e a gente começou a praticar esses 4 pilares. Conhecimento. Então, toda semana a gente tinha uma aula ao vivo e online ali, que eram as quartas-feiras. A gente passava esse conteúdo sobre incorporação imobiliária e uma série de coisas ali. A gente tinha networking ativo, então todas as pessoas, as empresas ali, todo mundo se conhecia, se relacionava, né? Eu mesmo indiquei vários negócios dos quais eu não participei, mas eu ajudei os mentorados ali a realizarem os seus negócios entre si. Bons parceiros de negócio, em alguns casos, a gente entrou como prestador de serviço e em alguns casos a gente entrou de sócio nesses projetos, como bons parceiros de negócio, e em alguns casos a gente também auxiliou na obtenção do crédito. O que que a gente está fazendo hoje com o projeto da Biocasa? Trazendo esse plano do Incorpora Comigo para dentro da Biocasa, como uma mentalidade de que quando eu divido, eu multiplico. Eu posso Sim, dizer que se eu tentar fazer tudo sozinho, hoje o Ricardo ele já tem capacidade de fazer muita coisa sozinho. Mas quando eu estava lá em 2018, 2017, quando eu estava começando a entender sobre as possibilidades que eu tinha, tudo que eu queria era que alguém pegasse na minha mão. Se eu tivesse um cara ali que pegasse na minha mão e falava, cara, vai por aqui, faz desse jeito, ó, esse é o passo a passo, isso aqui é a cartilha, segue isso aqui que você não vai quebrar a cara. E se você precisar, levanta a mão que eu tiro suas dúvidas. Cara, não tinha isso. Então, incorporar comigo, ele vem muito também da dor que eu vivi lá atrás, né? Eu fui mentorado, né? Eu sempre falo isso, eu também passei por alguém que enxergou essa capacidade na gente de reproduzir informação, digamos assim, e que me estimulou a criar o Incorpora Comigo, e que hoje a gente traz como ferramenta para a Biocasa, não só para os franqueados, mas também para os, vamos dizer, os recém-chegados, né? Depois que a galera descobrir isso aqui que a gente está falando, assim, como essência, sim. só Deus sabe onde a gente vai parar com isso. É, bom, Teodoro, foi muito bacana conhecer tua história, né? Quem está nos ouvindo aqui ficou até esse momento. É importante entender o que é a biocasa. Às vezes você está procurando uma migração de carreira, está tentando escalar o seu projeto, né, o seu escritório de arquitetura, escalar seu escritório de engenharia. Você está querendo aí transformar a sua vida com as incorporações e não sabe por onde começar, por quem fazer. A biocasa é isso, tá?
Por isso que você compra uma franquia, é uma transferência de know-how, né? Quando você compra uma franquia, nós vamos transferir conhecimento, nós vamos fazer as coisas juntos. Essa área de incorporação, que aqui na Biocasa você ganha dinheiro com três grandes frentes. Curtíssimo prazo, consórcio e financiamento, que a gente tem a mesa de crédito. Você tem a parte das intermediações imobiliárias, que é o dinheiro de médio prazo. E você tem as incorporações imobiliárias, que aí é transformar a vida, igual exemplos milionários aí que o Teodoro deu para nós. Eu poderia ficar aqui com o Teodoro conversando a noite toda, mas a gente precisa realmente chegar ao fim. Teodoro, eu queria que você deixasse aí uma última mensagem para o pessoal que nos assistiu. O que você dá de dica para esse arquiteto, para esse engenheiro que quer transformar a sua vida? Eu vou acrescentar até um terceiro profissional aqui. A gente está falando de arquitetos e engenheiros e eu vou acrescentar o corretor. Onde nascem as incorporações imobiliárias? Basicamente, nascem na mão desses três caras: do corretor, do arquiteto que vai desenvolver o projeto, do engenheiro que vai desenvolver o projeto, dos profissionais que vão tocar a obra ou que vai trabalhar a venda, enfim. Para e olha para dentro da tua casa aí. Olha dentro da tua, em cima da tua mesa, quantos processos de multifamiliares você tem aí. Para pensar quanto de dinheiro está passando na tua frente, mas não está entrando no seu bolso. É Tem isso. muito escritório por aí, cara. Hoje mesmo eu passei em escritório de dois colegas de manhã. Os dois, cara, assim, eu perguntei para eles, falei, quantas unidades estão sendo produzidas a partir do trabalho que você entregou? Eles não foram capazes de contar. 1.500, 2.000 unidades, 3.000 unidades, são escritórios de parceiros, colegas meus aqui, já bem resolvidos, mas para pensar, o escritório ele produziu 3.000 unidades e ele não viu o resultado desse dinheiro. Então, você que é arquiteto, que é engenheiro, que é corretor, que vê tudo isso passando na sua frente e não sabe o que fazer com isso, cara, procura estudar mais sobre o que é a Biocasa e como que a gente pode te ajudar. Porque eu tenho certeza que você vai entender esse processo e a partir daí você vai querer você cuidar desse processo e colocar esse dinheiro no seu bolso. Essa é a dica que eu queria deixar para a galera pensar. Muito bom. Até eu estou pensando aqui nessas suas dicas, dicas boas, faz a gente refletir. Você que nos acompanhou, né? Entre em contato com a pessoa que te mandou depois esse link, se você está assistindo ao vivo, se você está assistindo aí uma gravação, com certeza na descrição desse vídeo aqui vai ter os nossos contatos. A gente está esperando para marcar uma reunião com você, para você entender mais como é que você pode participar de tudo isso. Né? E Teodoro, muito obrigado, né? Sempre pela sua disponibilidade. Né? E pessoal, vamos em frente. A Biocasa está aqui e já transformou o mercado. Precisa saber se você quer transformar ele junto com a gente. Valeu!